Boa noite, pessoal, tudo bom? A gente está com a primeira live gravando agora e a gente teve a nossa convidada, a Daisy, que ela fez academia comigo. E é isso, vamos começar com o Go Live Talk. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Apresentando, eu sou a Daisy, fiz academia aqui com o TIRS, conheci o Thiago Cono também, pelo TIRS, então eu agradeço o convite aí. Olá, pessoal. Boa noite aqui na Europa e boa tarde aí no Brasil. Sou o Thiago, consultor de SD/Vistex. Tenho aí 10, 11 anos de experiência como consultor, trabalhando em suporte, trabalhando em projetos e atualmente sou os três ao mesmo tempo. Então, projetos, sou cliente, analista do cliente e também faço AMS também. Então, em qualquer uma das áreas que você tiver dúvida ou interesse em perguntar, tenho conhecimento aí para, pelo menos um pouco de conhecimento para ajudar. Bom, meu nome é Tiers Kondo, eu sou sócio fundador com o Thiago no SAP no Mundo. A gente desenvolveu esse canal, entre outras plataformas, para a gente poder tirar as dúvidas e desvendar algumas coisas assim que fica no ar, entre outras dúvidas. E a gente vai desde a pessoa que não está no mercado até ela chegar no mercado, como ela já estiver estabelecida, como ela faz para conseguir alguma vaga, alguma ajuda, tanto aqui no Brasil como no exterior que o Thiago se encontra, tá? Se vocês puderem, vocês deixam um like, segue o canal e ativa o sininho para as notificações, tá bom? A gente vai começar com o bate-papo. E, primeiramente, a Daisy já mandou já uma pauta, que a gente tem algumas dúvidas e o Thiago ele vai responder, porque algumas são mais relevantes para ele responder, tá? Bom, vamos lá. Como funciona a parte de projeto e AMS no exterior e quais as diferenças que sentiu em relação ao Brasil? Bom, em termos de estrutura, não tem muita diferença, tá? Então, normalmente você tem dentro de um projeto ou um MS, você costuma ter a empresa, que é o cliente, e a consultoria. Tá? Inclusive, tem muitas consultorias do Brasil que também estão prestando serviços aqui na Europa. Então, só um adendo, para quem tem também vontade de vir trabalhar na Europa ou no exterior, fiquem de olho nessas empresas, nessas consultorias que costumam ter oportunidades para fora também. Falando em estrutura, como eu falei, costuma ter o cliente, costuma ter a consultoria. No caso de AMS, você pode ter, né, um MS que é só consultoria externa, que atende os chamados, que faz as melhorias ou os incidentes. No caso, por exemplo, da empresa que eu trabalho, eu sou analista da empresa, mas também faço a parte funcional, atendo os chamados também dentro da empresa, e tem uma consultoria externa, que a consultoria externa, às vezes ela faz um suporte de segundo nível, né? Então, no caso da minha área, por exemplo, que eu trabalho com um módulo chamado Vistex, eu tenho um consultor que ele é o ABAP, né? Então, ele também é Vistex, mas ele é mais um consultor técnico. Então, qualquer parte técnica eu mando para ele. Ele tem um SLA, ele resolve, e eu também tenho um SLA do chamado, e então eu faço essa interface entre a área de negócios e o consultor externo. Também temos dentro da minha empresa, em outras áreas, um SD, por exemplo, que eu tenho consultores externos fazendo o mesmo papel, exatamente o mesmo papel que analistas internos da empresa. Então, assim, e são tratados da mesma forma, não são tratados como pessoas externas, estão tratados como se fossem funcionários da empresa mesmo. Tanto é que quando eu cheguei eu não sabia que eles eram de consultoria. Para mim eles eram funcionários. Recentemente que eu fiquei sabendo que eles não eram. Como é interessante você ter comentado isso, porque parece que é muito similar, né, ao que a gente vê aqui no Brasil, né? Sim, assim, em termos de estrutura, de formato de atendimento, né? Então normalmente você tem uma ferramenta que controla os chamados, que controla os tickets. No caso da minha empresa, eu uso o Gira, e o Gira é usado em empresas do Brasil também. Então, isso é muito similar.
tá? Algumas coisas que eu acho que são diferentes. Primeiro é a pressão. Então, eu como cliente, eu não faço nenhum tipo de pressão para que o chamado seja resolvido imediatamente, né? Eu não vejo isso em nenhum, eh, em nenhum dos funcionários, nenhum dos analistas fazendo esse tipo de pressão, tratando um consultor externo como se fosse, tipo, como se fosse um empregado mesmo, né? Isso eu vi bastante no Brasil. Eu fui tratado dessa forma várias vezes no Brasil, como alguém que tem que resolver os problemas o mais rápido possível, porque está gastando meu dinheiro, né? Isso eu vi bastante. E aqui não, aqui é tratado realmente como uma parceria mesmo. Legal. Perfeito. Quer fazer mais um comentário, Daisy? Não. Então tá bom. Como funciona a carga de horário no exterior? Bom, eu não tenho conhecimento para falar de todo o exterior, né, de todos os países, tá? O que eu posso falar um pouquinho é da Europa, que eu conheço. Eu trabalho na Dinamarca e a carga horária aqui são 37 horas semanais, tá? Então isso dá mais ou menos umas 7 horas de trabalho por dia. Então eu entro às 4, desculpa, eu entro às 8 da manhã e saio às 4 da tarde, tendo 40 minutos de almoço, tá? Então é cerca de 1 hora menos por dia aqui no Brasil. Então, e eu sei que eu não sei se em todos os países da Europa são dessa forma, tá? Eu acho que na Alemanha talvez seja, mas eu sei que em Portugal, na Holanda, tem um horário normal, meio que das 8 às 5. Eu acho que na Inglaterra também tem um horário um pouquinho diferenciado. Tem, é. E assim, o que eu vejo aqui, bastante é flexibilidade de horário, tá? Então, eu não tenho muita flexibilidade porque eu trabalho com consultores externos. Então, eu trabalho com um cara da Espanha, trabalho com uma menina da Polônia, trabalho com um cara da Índia. Então, a gente tem que combinar nossos horários certinhos para acabar batendo. Então, eu acabo não tendo muita flexibilidade. Mas aqui é muito normal que eu vejo, por exemplo, tem gente entrando às 7 da manhã e saindo às 3. Então, e principalmente aqui, que eu sei que as crianças costumam sair às 3 horas da tarde da escola, então tem muita gente de família que sai às 3 horas para ir buscar as crianças na escola. Legal. Então tem essa flexibilidade, tá? Tiago, você pode falar para a gente se você trabalha 5 dias semanais igual os brasileiros ou você trabalha mais dias? Não, são 5 dias por semana. E quando você fala igual aos brasileiros, eu trabalhava 10 dias em uma semana, né? Então, Sim. na verdade, É, não. Na verdade, aqui são 5 dias por semana e assim, vai fazer 1 ano que eu tô aqui e eu fiz hora extra acho que umas 2 vezes, né? E poucas horas. Então, não é comum aqui ter hora extra. e como é essa questão, assim, por exemplo, no Brasil, se você precisar ficar mais tarde, você vai ficar. Agora, na Europa, tem essa questão, ó, precisa resolver isso, e aí como é que funciona? Cara, isso daí eu vou dar um exemplo, o que foi falado para mim quando eu fiz entrevista, tá? Que eu falei que um dos motivos de eu estar querendo sair do país é que eu não queria trabalhar mais tanto quanto eu estava trabalhando no Brasil. Pra você ter uma ideia, eu estava com um banco de horas de 1.000 horas acumulado, né? E dentro de 1 ano isso. E quando eu falei isso, eles ficaram abismados. Que, cara, como é possível isso? Eles falaram, e aí eles falaram, não, aqui assim, são hora extra quando precisar, de vez em quando, e é previamente combinado, tá? Talvez em algum momento, pode ser que tenha necessidade por conta de uma emergência, alguma coisa, mas é muito raro. E realmente é raro, eu vejo que não é alguma coisa que foi só por causa da entrevista, não. Não é alguma coisa que acontece com frequência, não. E eu vejo em diversas áreas, e eu vejo pelo meu escritório, quando eu vou para o escritório, uma vez eu precisei ficar até 5h30, só tinha eu na empresa, as luzes estavam apagadas. É bem diferente a realidade. Boa. No Brasil, a maioria das vagas estão sendo com modelo híbrido após a pandemia. Como está funcionando no exterior? A maior parte das vagas que eu vejo, principalmente quando são vagas para empresas, como um analista, por exemplo, elas são no modelo híbrido, tá? Então, por exemplo,
Eu aqui na minha empresa, eles pediram que eu fosse 2 vezes por semana para o escritório, tá. Mas é uma coisa que não é muito, não é algo imposto, não é alguma coisa que que vão te falar oficialmente na vaga, que, essa vaga é modelo híbrido, tá. Normalmente eles vão falar que a vaga é para, como local da vaga é o escritório, mas que você pode trabalhar de casa e fazer esse home office aí tantas vezes por semana, né. Mas eu vejo de uma forma, assim, que é muito diferente, porque, eu atualmente estou indo de carro, né, tenho mas em 20 minutos eu estou na empresa, e não tenho trânsito nenhum, é outra cidade. Quando eu pegava metrô, 30 minutos metrô não, trem. Quando eu estava pegando o trem, em 30 minutos também eu chegava na empresa. Então é muito tranquilo, não tem trânsito, não tem fila, não tem nada. Então eu acho que é diferente você falar, eu não vejo problema nenhum em ir para o escritório, é super tranquilo, né. Isso quando você assim, quando são vagas normalmente de para ser analista, mas eu vi bastante vagas para projetos, e essas são totalmente remotos, isso tem bastante, porque são vagas que normalmente é alguém da Europa que eles querem, então não é necessariamente você tem que estar em um determinado país ou local. Também acontece, tem também, mas o que eu mais vejo são vagas remotas, então você faz projeto em um país que é para fazer projeto para um outro país. Aí nesse caso é totalmente remoto. É legal você comentar isso, porque aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Quando é projeto, geralmente eles pedem presencial, e quando é atendimento, em alguns casos está sendo nessa parte de híbrido, né. Então é legal citar essa diferença. Acho que é É, cultural mesmo, né. olha, eu acompanho bastante as vagas do Brasil, e eu vejo que, por exemplo, para sêniors, tem muita vaga que é totalmente remoto, né, isso Hum, vejo bastante, porque eu acompanho, mas eu acho que tem alguns motivos, não vou chegar ao mérito de falar que as empresas estão certas ou não, tá. uhum. Mas primeiro, um sênior, ele tem vaga sobrando, então tem muita oferta. Então, assim como eu já até comentei em alguns posts no LinkedIn, que eu não concordo com o mercado ficar exigindo esse presencial 100%, tem muito sênior que boicota. Tem exigência de estar em tal cidade, tem exigência de ser presencial, não vou nem olhar essa vaga, porque tem muitas outras ali para mim disponíveis que são remotas. Então eu vejo uma predominância muito maior de vagas para sêniors, como remota, do que para júnior pleno. É legal Júnior você comentar isso. júnior é mais difícil, tá? Eu estava ouvindo até uma entrevista, um podcast hoje falando sobre isso. Tem alguns motivos, né? Porque quando você é júnior, né, você tem muita dependência de algum outro consultor. E fazer isso de forma remota é mais difícil, né? Ficar o tempo todo numa sala de reunião com algum sênior, com algum pleno te ajudando. Então isso fica mais difícil. Então por isso que para júnior, principalmente, as empresas acabam exigindo mais esse modelo presencial. Você acha que daqui uns anos, pensando para o futuro, assim, vai realmente voltar ao modelo anterior ou você acha que vai continuar trabalhando híbrido? Cara, eu acho que a em a o mercado, ele é um pouco teimoso, né, eu estava, até pensando sobre isso, como o mercado é teimoso, né, e teimoso em vários sentidos. Teimoso no sentido de, querer pagar salários baixos até para uma área que tem, muita oferta e poucos profissionais. Então teima em querer pagar uma hora baixa para um profissional que tem muita oferta, teima em um modelo que não é o melhor, sabe, de trabalho presencial, né, e mesmo você sabendo que tem, muito profissional que só quer o trabalho remoto e que vai escolher vagas remotas, o mercado continua exigindo esse tipo de vaga.
Então, sinceramente, eu não sei qual que é a tendência, pelo menos no Brasil, tá? No Brasil. Eu acho que no exterior, pelo menos o que eu vejo aqui, a tendência são as vagas remotas. Você acha que em visão de empresa mesmo, você acha que é muito mais produtivo o profissional quando ele está remoto ou quando ele está num ambiente físico? Remoto, com certeza, cara. Eu trabalhei muito mais, mas muito mais mesmo remoto. E assim, porque você cria uma ilusão até que você vai usar o tempo que você teria de deslocamento, que no meu caso eram horas, porque eu trabalhava em São Paulo. Você cria essa ilusão que você vai usar para descansar ou para fazer alguma coisa para sua vida, sendo que você vai usar para trabalhar. Então, beleza, ganhei 4 horas aqui do meu dia porque eu não tenho trânsito. Eu vou usar para outras coisas. Não, eu vou usar para trabalhar. Você acaba usando para trabalhar, né? As empresas que são meio teimosas de não enxergar isso, cara. Mas a realidade é que você trabalha muito mais remoto. Você para menos, você tem menos intervalos, porque às vezes você está com urgência ali com algum tema. Você vai lá, almoça em 5 minutos, 15 minutos e volta a trabalhar, porque você quer resolver logo, né? Então, o remoto é muito mais produtivo, tá? Eu vivenciei isso, eu vi isso. Eu acho que nessa parte eu tenho, até posso comentar, eu tô com um pouquinho mais de 2 anos de experiência de remoto e realmente faz total diferença. E essa questão até eu gosto muito de estudar, e eu acho que essas horas adicionais que eu perdia no trânsito a ajudou muito na parte de qualidade de vida, poder me dedicar às vezes um pouco mais a determinado assunto. Então, realmente, eu acho que daqui para frente, assim, minha opinião é que algumas empresas vão seguir com o modelo híbrido, então talvez não consiga ser 100% presencial, principalmente para consultor, acho que talvez analista até consiga, né, que é a política interna da empresa, mas acho que para consultor eu acho que seria mais esse modelo híbrido mesmo, e em alguns casos remotamente. Eu acho, na verdade, assim, em alguns exemplos que eu já vi, tá? É até um pouco o contrário. Porque imagina empresas que têm pouco espaço físico. E isso acontece bastante em São Paulo. Como que você vai disponibilizar espaço, se você falta, para consultores que você não sabe quando e quantos vão estar lá? E já aconteceu isso já tive projetos que eles mandaram para casa porque não tinha lugar para sentar. Nossa, Então, assim, os analistas da empresa, você sabe quantificar quantos tem, então o cara tem o lugar dele para sentar ali e tal. Aí, só que se você tiver todos os consultores externos que você exige que venham presencial e você não tem espaço, como é que você faz isso, né? Então, por isso que eu digo que o mercado muitas vezes ele é teimoso, porque tem todas essas dificuldades do trabalho presencial e ainda assim ele tenta forçar, né? E isso para mim é por conta de gostos pessoais ou vontades pessoais ou achismos pessoais de alguém da liderança, tá? Porque todo o resto, todo o mercado entende que é muito mais confortável, né? Muito melhor para vários lados o modelo remoto. Vamos lá. Quais as skills valorizadas no exterior? Bom, no exterior, né, eu vejo que os brasileiros e até os indianos, muito mais, têm um skill muito diversificado. Então, é comum você ver, por exemplo, indiano que conhece todos os módulos. Cara, você vai no LinkedIn e vê os perfis de indiano, você assusta, porque o cara é sapial, que a gente fala, né? E aqui no Brasil também é bem comum você ter o cara que conhece, ele é ECD, mas ele sabe MM, ele sabe FI, ele sabe ABAP, sabe programar. Eu mesmo, eu sou Vistex também, LSD, eu sei programar em ABAP e tal. Só que eu vejo que lá fora é muito mais valorizado a sua skill principal e o quanto você conhece dessa skill, o quanto você tem de experiência, né? Não só funcional,
né, mas também de processo. Então, saber conversar de igual para igual com o usuário em processo, isso é muito valorizado, né? Eu mesmo vejo que eu trabalho com uma polonesa, que ela é Vistex também, e ela não sabe nada da parte técnica, de ABAP, de nada. Mas ela conversa com o usuário de igual para igual e conhece cada mínimo detalhe do processo da empresa de uma forma que eu não consigo, né, eu corro para tentar chegar perto dela, né? Isso é bem valorizado. Agora, quando eu fiz a entrevista, eu falei, olha, você é ABAP também, né? Se precisar, eu sei programar. E legal, você sabe ABAP, interessante isso, muito legal, mas você não vai programar aqui, não é o seu papel, não é a sua função. Então, eles gostam até desse perfil diversificado do brasileiro, né, de consultores de fora que vêm e conhecem outros, mas é muito mais valorizado, por exemplo, o seu perfil de quanto você sabe de negócio, o seu perfil de comunicação, a forma como você se porta, a forma como você fala, né? Isso é muito mais valorizado. No exterior é comum ter um consultor alocado na empresa, ou geralmente trabalham em consultoria. Tem os dois, tá? Como eu disse, na minha empresa, eu tenho os analistas internos que fazem o mesmo que a consultoria faz, que configuram, que codificam, né? E discutem de negócio, quanto tem consultores também de consultorias que fazem projeto, que fazem melhorias, que fazem incidentes, que ficam alocados fisicamente na empresa. Então, acaba tendo o mesmo papel. Nisso é muito semelhante ao Brasil, esse modelo de estrutura. Tá, isso aqui é uma pergunta particular. Thiago, o que é mais fácil? Conseguir uma vaga de júnior no Brasil ou conseguir uma vaga de júnior no exterior? Cara, eu diria que hoje em dia, se você tem, por exemplo, um passaporte europeu, uma cidadania europeia, e você conhece, e você tem algum background, ou tem uma academia SAP, por exemplo, isso aqui na Europa. Porque você não tem essa quantidade de consultores e júniors e essa quantidade de academias SAP que você tem no Brasil, tá? Então eu acho que é mais, por exemplo, tiveram vagas aqui para júnior que eles não conseguiram preencher e eles acabaram contratando pessoas de outras áreas internamente da empresa para aprender o SAP e virarem consultores. Então, eu vejo bastante vagas para júniors aqui no exterior, mas como não tem, acho que tantas academias, SAP não é algo tão conhecido e tão popular no momento, acabam não tendo tantos candidatos. Então, eu vejo que no Brasil tem muito júnior, tem muita gente fazendo academia e querendo. Acho que devido à situação econômica também, as pessoas querem uma alternativa, querem procurar uma forma talvez mais rápida e mais, de certa forma, fácil de crescer, né? E na Europa as pessoas têm outras opções. Então, aqui, se o cara quiser trabalhar com marcenaria, ele pode e ele vai ganhar razoável e vai viver bem. É interessante, porque é a pergunta do Tis, porque na minha percepção, no exterior seria mais um sênior. Então, a pergunta é interessante mesmo. Se você falar em termos de projeto, em termos de projetos, de AMS, você tem tanta necessidade de ter um júnior quanto você tem no Brasil, né? Então, o que normalmente o júnior faz no Brasil? Quais papéis, né? Quais tipos de trabalho que um júnior consegue fazer ou normalmente faz no Brasil? Testes, documentações,
configurações simples, resolução de problemas mais simples, que é coisa que assim, se for pensar para um sênior, vamos falar, vou usar esse termo, não sei se é o mais certo, mas perda de tempo, né? Algo que o cara pode usar o tempo dele de uma forma mais eficiente, pegar coisas mais complexas. E tem da mesma forma aqui, né? Então, a necessidade aqui também tem, tá? É que eu acho que no Brasil tem muito mais gente precisando. Perfeito. Essa vai ser uma pergunta pessoal, tá? Que a gente vai fazer para todos os convidados e nós mesmos vamos responder, tá? O que acontece? A maioria que a gente conhece vê a questão do SAP em uma oportunidade de fazer uma vida. Só que tem casos de pessoas que já estão estabelecidas já em um emprego, em alguma empresa. Vale a pena você largar tudo de uma vez ou você largar parcialmente e ir se introduzindo aos poucos no SAP? Cara, é questão de estratégia, eu acho, tá? Então, quando você fala largar tudo de uma vez, você não vai dar o louco, agora eu vou investir em SAP, vou pedir demissão do emprego e amanhã eu consigo um emprego com SAP. Não, cara, não é bem assim, tá? Se você eu vejo que pessoas que querem fazer uma transição de carreira, lógico que depende da área, tem uma maturidade e um conhecimento que é bem valorizado, assim, no mercado, e é bem útil, tá? Então, é muito mais fácil você ver um cara que tem alguns anos em alguma determinada área, conhecer de processo de venda, conhecer de imposto, conhecer de nota fiscal, mesmo que seja o mínimo, do que um cara que está na faculdade. Acabou de sair da faculdade e nunca trabalhou com nada. E fora outros conhecimentos, assim, práticos, né? Que nem fazer uma reunião, fazer uma apresentação pessoal, comunicação. Um cara que saiu da faculdade normalmente não tem tanto esse skill desenvolvido, né? Então, falando de áreas que são de empresas, áreas de negócio dentro da empresa, se você tem isso, é uma grande vantagem, um grande diferencial, tá? Se você não tem, tem outras skills que normalmente você desenvolve como profissional, né? Eu já vi vários profissionais que eram experientes em diversas áreas, advogados, fisioterapeuta, até dentista,